aí galera, beleza? Eu sou o professor Rômulo Arantes e nós estamos agora no módulo 2, que é voltado para o estudo da literatura brasileira. Nós trabalhamos de forma sequenciada e dessa maneira fica muito lógico, muito racional e muito simples de entender. Deixa eu falar para ti, o primeiro período da literatura aqui no Brasil foi o quinhentismo, e se chama assim porque se desenvolveu dos anos de 1500 em diante, ou seja, durante o século XVI. Show de bola? Bacana, tranquilo? Professor, qual foi a primeira escola literária aqui no Brasil? Barroco. Professor, e de onde vem essa expressão, né? Barroco e tal, não sei o quê. Se liga, meu parceiro, a palavra barroco deriva, de acordo com os etimólogos, com os estudiosos, da origem das palavras, de uma expressão espanhola que era utilizada para designar uma pérola sem forma definida, uma pérola assimétrica. A palavra barroco, portanto, de acordo com a etimologia do termo, com a origem da palavra, pérola assimétrica, ou seja, pérola sem forma definida. O que é assimétrica, professor? Que não tem forma, que não tem uma forma definida. Bacana? E qual seria a relação? Não esquecer que no nosso estudo existe uma relação de causa e efeito. Qual é a causa? É o contexto. Qual é o efeito? A produção literária. Então, vamos pensar de uma maneira bem tranquila. Por que o período barroco é associado a essa pérola assimétrica? Por que pegar o nome da pérola e aplicar para esse período? É muito simples, galera. É só você se ligar. A pérola não tem forma definida, assim como o pensamento humano no período. E por que o pensamento humano no período não era definido? Porque o homem da época, ele acreditava na razão. E a igreja, através da Contra-Reforma, o obrigou a retomar a fé. Você já aprendeu, portanto, que a palavra barroco deriva de uma pérola sem forma definida. E agora você aprendeu que o barroco é consequência de uma imposição religiosa. Portanto, a arte barroca é uma arte sacra. Tá bom? Ela foi patrocinada pela Igreja Católica. O mecenato, que é o patrocínio das artes, foi realizado durante o final do século XVI na Europa e durante o século XVII no Brasil pela Igreja Católica. Onde estão as principais obras barrocas no mundo? Nas igrejas. Onde estão as principais obras barrocas no Brasil? Nas igrejas mineiras, óbvio, pela razão simples e natural, de termos durante o século XVIII, no Brasil colônia, toda uma extração de ouro, e essa riqueza fez com que os templos religiosos fossem fortemente ornamentados. E esse ouro foi contrabandeado para onde? Para o Nordeste, portanto, existem igrejas barrocas no Nordeste e no Rio de Janeiro, tá bom? Existem dois barrocos no Brasil, dois. O barroco literário, que se desenvolveu dos anos de 1600 em diante, século XVII, por isso que é conhecido como seiscentismo, e o barroco artístico, da arquitetura dos templos religiosos das igrejas, da pintura das igrejas e das esculturas presentes nas igrejas, tá bom? E esse barroco é do século XVIII, esse barroco se desenvolveu perfeitamente em Minas Gerais durante o período aurífero. Existem, portanto, dois barrocos no Brasil, o barroco literário, seiscentista, que se desenvolve no Nordeste, Pernambuco e Bahia, e nós temos o barroco artístico, que se desenvolve em Minas Gerais prioritariamente e que tem também vestígios dessas produções nos lugares em que houve contrabando do ouro, ou seja, no Nordeste e no Rio de Janeiro. Fechou? Barroco, a expressão deriva de uma pérola assimétrica. Qual é a relação entre a pérola assimétrica e o movimento artístico? É a assimetria, a indefinição. Assim como a pérola não tinha forma definida, o pensamento humano também estava indefinido, dividido entre a razão e a fé. O homem vinha do período anterior, vinha do Renascimento, séculos XV e XVI, valorizando a razão, e a igreja o obrigou a retomar a fé. Como é que ele ficou? Barroco. Barroco é sinônimo de interrogação. Barroco é sinônimo de dúvida. Barroco é sinônimo de sofrimento, de angústia, porque o homem da época não sabia como se posicionar. Então, pensando, qual é o contexto? Reforma. Com a reforma protestante do Lutero, houve um enfraquecimento do pensamento religioso e uma supervalorização da razão. Só que a igreja reagiu automaticamente com a contra-reforma. E essa reação da igreja resultou em quê? Barroco. Resultou em quê? Conflito. Resultou em quê? Contradição. Resultou em quê? Indefinição. Resultou em quê? A assimetria, a ausência de posicionamento, entendeu? Como é que a humanidade se colocou naquele momento? Ela ficou completamente perdida. Bacana? Professor, então, toda vez que eu for pensar em barroco, eu tenho que pensar em quê? Primeiro, contradição. Depois, dimensão religiosa, beleza? Contradição, que é a característica essencial. E qual é o assunto mais recorrente? A religião. Por quê?
a quem interessava promover a arte barroca, difundir a arte barroca? A igreja, porque ele se interessava, óbvio, em difundir o pensamento contra-reformista, que era o pensamento religioso. Qual é a consequência disso? A arte barroca é sacra, a arte barroca é dualista. Como assim dualista? A arte barroca é caracterizada pela contradição ou dualidade. O homem dividido entre a razão e a fé. Origem surgiu na Itália. Com que intenção? Contrapor o pensamento do Renascimento. Qual era o pensamento renascentista? Antropocêntrico, racional. Qual é o pensamento barroco? Teocêntrico, religioso. De forma bem simples, um bate-bola ligeiro. Renascimento, antropocentrismo. Barroco, teocentrismo. Renascimento, valorização da razão. Barroco, valorização da fé. Renascimento, nós observamos preocupação com a simetria. Barroco, assimetria. Renascimento, nós observamos valorização do belo. Barroco, valorização da dor, da agonia e do sofrimento, que era como o homem da época se encontrava. Feísmo. Como é que nós observamos uma obra de arte barroca? Nós observamos que existe sobriedade, equilíbrio e há uma sensação de estaticidade. Já as obras barrocas se caracterizam pela dinamicidade, a sensação de movimento. Por quê? Porque o homem do Renascimento ele anda em linha reta. Tá bom? E o homem barroco, ele anda de um lado para o outro, oscilando. E por que ele oscila? Porque ele vive num período de indefinições e contradições. Por que ele oscila? Porque sua convicção é racional, mas a igreja o obrigou a retomar a fé e ele não sabe como se posicionar. O homem renascentista, por ser racional, ele entende que morrendo, acabou. O homem barroco, por ser movido por uma imposição religiosa, ele fica dividido, porque por um lado a razão diz, morreu, acabou, mas por outro a igreja diz, se você brincar, depois de morrer, se você não se preocupar com a vida material e terrena, se a sua preocupação for só curtir os gozos, se você não estiver preocupado em ter uma boa conduta que te garanta a vida eterna, você vai para o inferno. E aí, dividido entre a razão e a fé, esse homem ficava desesperado. E ele traduzia isso através de um espírito dualista, de contradição. Fechou? Aí, surgiu na Itália, para contrapor o Renascimento italiano. O detalhe interessante, embora tenha surgido na Itália, o barroco popularizou-se na Espanha. Graças a quem? Velázquez, na pintura, e um grande nome no âmbito literário. Primeiro Quevedo e depois Luís de Góngora. Duas grandes figuras, criadores de duas tendências importantes do barroco. O quevedismo ou conceptismo e o gongorismo ou cultismo. Bacana? E daí? Da Espanha, o barroco se espalhou por toda a Europa. E aí nós observamos uma parada bem legal. Na Itália, o barroco era conhecido como marinismo, porque o seu grande criador, o cara que desenvolveu e alavancou o barroco na Itália, o grande literato foi Marini. No âmbito da pintura nós temos grande nome, Caravaggio, Tintoretto, outro grande nome. No âmbito da escultura, Bernini, o autor do Êxtase de Santa Teresa. E aí, detalhe, no âmbito literário, Marini. E como é a grande referência, o barroco italiano é conhecido como marinismo, em homenagem a Marini. Na Espanha, a primeira tendência barroca é quevedista, em homenagem a Quevedo. E depois, há uma substituição pelo gongorismo, em homenagem a Luís de Góngora. O barroco italiano, marinismo. O barroco espanhol, quevedismo. O barroco tradicional e o barroco inovador, a tendência que surge depois, conhecida como gongorismo, a tendência gongórica. Como é que o barroco chega a Portugal? Treta total. 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, vai para a Batalha de Alcácer-Quibir, batalha famosa, quer conquistar mais espaço. Morreu, 2 anos depois, com a vacância do trono, Filipe da Espanha reclama o trono português, o que a história chamou de União Ibérica ou domínio espanhol. Qual é a consequência disso? Nesse momento, quem manda em Portugal politicamente, Espanha. Quem manda em Portugal economicamente? Espanha. Quem manda em Portugal culturalmente? Espanha. Qual era o modelo artístico de Portugal? Renascimento. Qual era o modelo artístico da Espanha? Barroco. Qual vai ser o modelo artístico de Portugal a partir de então? Barroco, e acabou a conversa. Show de bola? Fechou comigo? Tamo junto, aqui é professor Rômulo Arantes com você, Enem 2019. Não esquece disso, meu brode. E aí o que aconteceu com a treta? Simples. Como naquele momento Portugal já havia invadido o Brasil, óbvio, o padrão espanhol, que é o padrão barroco, é imposto ao Brasil. Aí o barroco, se liga, da Espanha para Portugal, de Portugal, que era metrópole, vem para o Brasil. Como se desenvolveu dos anos de 1600 em diante, o barroco literário no Brasil é conhecido como seiscentismo.
vi o módulo 1 básico, vi o módulo 1 avançado, entendi que o quinhentismo não foi uma escola literária, foi um marco histórico, período de produções portuguesas no Brasil. Qual foi a primeira escola literária? Barroco, primeira escola literária. Como é que eu chamo o barroco literário no Brasil? Seiscentismo. Por quê? Porque se desenvolveu dos anos de 1600 em diante, século 17. Show de bola? Vamos às características gerais? Bacana? Show? Show? Contradição, característica marcante. Barroco é contradição. O homem dividido entre a razão e a fé. Acreditava na razão, a igreja o obrigou a retomar a fé. Fusionismo. Tu olha para a pintura barroca, claro, escuro. Técnica italiana. E aí tu olha, por exemplo, para a pintura de Caravaggio, claro, escuro. Claro na região central, escuro na região periférica. Bacana? Isso é para representar a oposição à contradição do homem da época. Tu olha, por exemplo, para uma escultura do Bernini, alto relevo, baixo relevo. Tu olha para os poemas desenvolvidos pelo Gregório de Matos, para os sermões do Padre Antônio Vieira, tu vai encontrar antítese e paradoxo. Rapidinho, o que é antítese? Antítese é oposição normal, natural. É uma simples contradição. Tipo, professor, nasce o sol, não dura mais que um dia. Nasceu o sol, acabou o sol. Nasceu, acabou. Nasceu, morreu. Antítese. O que é um paradoxo? É uma oposição que gera um absurdo. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Como é que você pode se firmar numa coisa que é inconstante? Não há firmeza na inconstância. Como essa oposição gerou um absurdo, paradoxo. Fechou? Bacana? Amor é fogo que arde sem se ver. Ora, se amor é fogo, metáfora, uma comparação entre amor e o fogo. Arder é uma sensação tátil, ver visual, sinestesia. Como é que uma coisa arde e eu não percebo? Antítese ou paradoxo? Paradoxo. Paradoxo miserável. Acertou, miserável. Por quê? Porque a oposição gerou um absurdo. Antítese e paradoxo são as figuras mais recorrentes no texto barroco porque representam contradição. E aí o que mais? Quevedismo. O que é isso, professor? É uma tendência barroca espanhola que desenvolveu-se em Portugal e como o Brasil era colônia, veio para o Brasil. Qual é a característica essencial do quevedismo ou conceptismo? A palavra advém de concepção, que significa ideia, opinião. Portanto, o texto barroco conceptista é o texto barroco argumentativo, que lembra um texto dissertativo argumentativo. Gongorismo é uma referência a uma tendência barroca chamada cultismo. Gongorismo ou cultismo. Trabalho com as palavras que torna a linguagem culta. Toda vez que o texto lembra uma descrição, cultista. Toda vez que o texto lembra uma dissertação, conceptista. Bacana? E aí, não vacila, cara, não vacila. Única certeza que o homem barroco possuía: efemeridade da vida. A vida é curta, passageira. Isso gerava dele uma grande angústia, um grande desespero. Professor, como é que eu percebo isso? Você percebe, por exemplo, nas esculturas do Aleijadinho. Profetas, anjos, santos, olhou para uma imagem de santo e o santo está assim com a cabeça torta, com cara de sofrimento, dor de barriga, barroco. Por quê? Porque era a humanidade que se encontrava assim, dividida, contraditória e infeliz, derrotada. E o artista coloca isso na obra de arte, porque a causa é sempre o contexto e a consequência são as produções. Aí tu tem, parceiro, uma expressão facial humana dentro de um elemento divino. Isso é fusionismo, e esse fusionismo específico se chama titanismo. Titanismo advém de Titã, de acordo com a mitologia, metade divino, metade humano. Quando tu olha para as esculturas do Aleijadinho, o profeta Joel, tu vê ali o quê? Um profeta, ser divino, mas com expressão facial de sofrimento. Ali é o próprio artista colocando o seu sofrimento e sua dor. E por que tem essa dor, essa agonia, esse sofrimento? Porque esse feísmo, a representação do desespero? Porque era assim que o homem da época se encontrava. Qual era a única certeza ou convicção? Vai morrer, ele só não sabe o que vai acontecer por consequência disso. A linguagem rebuscada, enfeitada, ornamentada, luxuosa. Professor, nunca entendi isso. Lembra do humorista Falcão? O cearense Falcão, aquelas roupas enfeitadas, pronto. Lembra da roupa do Falcão? Ali é rebuscado, enfeitado, ornamentado, tão ornamentado, tão luxuoso que é brega. Lembra das roupas da Regina Casé, da atriz? Mesma conversa, tão exagerado que é brega. Bacana? O barroco tá em ti, meu brode. E aí, exemplo, eu coloquei um texto do Gregório de Matos, que é o poeta maior do barroco brasileiro. A instabilidade das coisas do mundo. De cara,
os textos barrocos normalmente apresentam títulos prolixos, títulos longos. E esses títulos são assim porque eles são explicativos, eles te ajudam a entender o texto. De cara tu percebe que o texto é um texto lírico, filosófico, reflexivo. Ele está falando sobre as mudanças das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Antítese. Nasceu, morreu. Depois a luz segue a noite escura. Todo dia. Depois da luz do dia vem a escuridão da noite. Todos os dias. Antítese. Em tristes sombras morre a formosura. Uma pessoa bonita fica feia. Formosa fica feia. Em contínuas tristezas, alegria. Uma pessoa feliz fica triste. Esses pares antitéticos foram utilizados para descrever a passagem do tempo, a efemeridade da vida. E observe que está sempre mudando para pior. É do dia para a noite, é da felicidade para a tristeza, é da beleza para a feiura. Entendeu? E qual é a intenção do autor? É apresentar essa visão de mundo contraditória e ao mesmo tempo pessimista, de uma época marcada, infelizmente, pela violenta imposição da Igreja Católica. Show de bola? Eu sou o professor Rômulo Arantes e você nunca mais fica barroco na sua vida, nunca mais fica confuso. Você vai ficar sereno, calmo e tranquilo, que nem uma pintura do Da Vinci, que nem uma escultura do Michelangelo ou um projeto arquitetônico do próprio Michelangelo. É renascentista, é racional, é clássico, é superior, soberano e sóbrio. Bacana e não contraditório e perturbado barroco. Ei, cara, tamo junto. Força, parceiro!